Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem é o anjo do Senhor na Bíblia? Se você ainda não é inscrito nesse canal, não percam tempo, se inscrevam, curtam os vídeos e aperte o sino da notificação para que o YouTube envie os vídeos para você assim que colocarmos no canal. Quem é o anjo do Senhor na Bíblia? Antes, é importante saber que há vários versículos bíblicos que trazem a expressão o anjo do Senhor. Mas que o próprio texto indica simplesmente que se trata de um anjo que está a serviço de Deus. Nesses casos, essa expressão pode aparecer inclusive no plural. Anjos do Senhor. Ou com o artigo indefinido, um anjo do Senhor. O significado do anjo do Senhor. A palavra anjo traduz um termo hebraico que significa mensageiro. Então a expressão o anjo do Senhor significa literalmente o mensageiro do Senhor. Claro que isoladamente o significado dessa expressão indica alguém que é diferente do próprio Senhor. No entanto, conforme já foi dito, em algumas ocasiões registradas no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é identificado como um portador de uma autoridade singular ou alguém que cumpre um propósito especial e relevante em algum estágio da redenção. Então, em alguns capítulos bíblicos, a autoridade e a majestade do anjo do Senhor são tão impressionantes que tudo indica ser uma referência ao próprio Deus. Assim, os estudiosos basicamente adotam duas interpretações principais sobre quem é o anjo do Senhor. A primeira interpretação diz que em algumas passagens bíblicas o anjo do Senhor realmente é alguém distinto de Deus. Portanto, ele é um ser celestial criado por Deus e que tem como função cumprir as ordens divinas. Gênesis 21:17, 2. Samuel 24:16, 2. Mas em outras passagens bíblicas, o anjo do Senhor parece ser uma clara teofania, e isto é, uma manifestação visível do próprio Senhor. Já a segunda interpretação exclui essa última possibilidade. Ela diz que o anjo do Senhor é um ser celestial, que serve como mensageiro de Deus. Então, ao agir como representante real do próprio Senhor no cumprimento de uma missão específica, em caráter extraordinário, esse anjo é comparado ao próprio Deus que o enviou. Em outras palavras, ele fala como sendo o próprio Deus, pois recebeu dele autoridade para tal. A primeira interpretação é a mais aceita entre os estudiosos. E também parece ser a que melhor se harmoniza aos textos bíblicos. De fato, nem toda referência ao anjo do Senhor no Antigo Testamento significa uma manifestação visual do próprio Deus. Mas certamente há referências que apontam para a presença de Deus manifestada na pessoa do anjo do Senhor. Algumas referências bíblicas que falam sobre o anjo do Senhor, sem dúvida revelam sua identidade divina. Nessas referências, o anjo do Senhor identifica-se com Deus e exerce as prerrogativas divinas. Por exemplo, quando o anjo do Senhor falou com Agar no deserto, ele falou como Deus na primeira pessoa do singular. Gênesis 16:10. Depois, a própria Agar entendeu que havia contemplado no deserto o Deus que vê. Gênesis 16:13. Outro exemplo claro de que o anjo do Senhor é uma manifestação de Deus, é a visão que Jacó teve. O anjo de Deus apareceu a Jacó em sonhos, e se identificou da seguinte forma: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Gênesis 31:13. Tempos depois, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente que não se consumia. Êxodo 3:2. Na sequência, o texto bíblico não deixa qualquer dúvida de que foi o próprio Deus quem se manifestou a Moisés. Êxodo 3:4, 22. Mas há uma questão que precisa ser considerada. Algumas vezes o anjo do Senhor fala como se fosse alguém distinto de Deus, mas ao mesmo tempo também fala na primeira pessoa do singular, como se fosse o próprio Deus. Os estudiosos procuram responder essa dificuldade, considerando a pluralidade que há na unicidade de Deus. Em outras palavras, eles recorrem à doutrina da Trindade e defendem que em algumas ocasiões a teofania pela aparição do anjo do Senhor significou uma manifestação de Cristo. Uma passagem que pode ser usada para explicar isto é aquela que descreve o anúncio do nascimento de Sansão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, em forma humana, apareceu aos pais de Sansão. Quando eles quiseram saber o nome daquele que falava com eles,
O anjo do Senhor respondeu: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Juízes 13:18. Na sequência, ao compreender que havia estado diante do anjo do Senhor, o pai de Sansão disse à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Juízes 13:22. Séculos depois, o profeta Isaías profetizou sobre a vinda do Messias dizendo que seu nome seria o Maravilhoso. Isaías 9:6. Ou seja, o mesmo nome que o anjo do Senhor usou quando se manifestou aos pais de Sansão. Também é muito significativo o fato de que o anjo do Senhor só aparece no Antigo Testamento. Por isso, frequentemente os teólogos reformados consideram que em certas ocasiões do Antigo Testamento realmente o anjo do Senhor foi uma aparição da segunda pessoa da Trindade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E se não for inscrito no canal, se inscreva e seja bem-vindo. Um abraço e até o próximo vídeo. Aqui tem mais vídeos para vocês assistirem.